Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e o e-mail agora vem de Florianópolis. Eu vou ler o e-mail primeiro para depois saber se eu posso dizer o nome. E a missivista diz: em primeiro lugar, quero deixar registrado a minha profunda admiração pelo ser que és. Hoje venho pedir socorro, tenho 30 anos e estou com meu marido há 12 anos. 30 menos 12 dá 18. Casou com 18 anos. Possuo um conflito interior muito grande, onde desandou para um ganho de peso excessivo. Ganhei 30 quilos. Deus do céu! Meu marido é uma pessoa maravilhosa, paciente, mas tem muita preocupação com a minha saúde. Já tentei de todas as formas emagrecer, mas me sinto muito fraca para persistir. Tudo que eu começo, desisto no meio. Sou estudante da doutrina espírita, mas nem sempre consigo aurir forças para superar o meu maior desafio, eu mesma, e minhas tendências desastrosas e ansiosas em relação à alimentação. Já parei de comer carne, mas consumo poucos legumes e verduras. Realmente não gosto, o que prejudica ainda mais a minha alimentação. Entro na academia e em menos de um mês desisto. Não sei o que fazer. Me sinto sem forças, com baixa autoestima, desanimada, e tenho medo que isso desencadeie numa depressão. Me ajude, o que posso fazer? Beijo com todo amor, é Patrícia o nome dela. Patrícia, minha querida, olha, eu não posso dizer muita coisa para você, porque eu teria que estar com você perto de mim, tipo, fazer uma série de perguntas. Eu não sei o que você faz na vida, em que você trabalha, se você tem filho, se você é dona de casa apenas, se você tem uma profissão, o que você faz? Porque as nossas fomes são de variada natureza. Primeiro nós temos uma fome, que é uma fome que é chamada de fome de intimidade, que é aquela ligação fantástica que um ser humano tem com o outro, de olhar e estar sintonizado completamente. E que isso a gente chama de êxtase, no Oriente eles chamam de samadhi, que é a sua união com Deus, no Oriente os místicos ocidentais chamam de êxtase, os nossos santos. No Oriente do Japão, China, é chamado de Satori. Ou seja, essa ligação espiritual tão profunda que você não precisa falar nada, já está sintonizado. Propicia muita energia para viver. Só que no planeta de provas e expiação a gente tem medo um do outro. Imagine se você faz isto, né? Tem essa sintonia, logo já você se sente totalmente entregue ao outro. Então, põe um pé atrás, já se assusta e recua. Aí passa por uma outra fome, que é a fome de estruturação de tempo. Vai fazer coisas, aí começam os jogos psicológicos. Coitadinho de mim, veja só o que você vai fazer comigo, olha o que vocês estão fazendo comigo, vocês vão ver quando eu não estiver mais aqui, tá? Tudo cai nas minhas costas, esses joguinhos. Rituais, passatempos, tá? Passatempo de homem. Futebol, General Motors, cerveja, General Motors é falar de carro. Mulher, APM, tá entendendo? Roupa, moda, salão de beleza, essas coisas assim. Se não funciona, se você não consegue a energia que você quer, você vai para o terceiro tipo mais baixo, que é buscar significação pelo outro, exibir-se. Então você começa a fazer tudo para aparecer. Aí entram ainda os jogos e outras atividades. Não funciona, então você vai partir para uma outra fome. Vai com uma outra fome que nós temos, que é uma coisa natural, você vai tentar se suprir desta fome, que é a fome de sexo. Então muitas pessoas se entregam a dissipações, atividades sexuais, numa espécie de tentativa de conseguir um relacionamento, de conseguir afeto, de conseguir essa energia que vem do outro. Nós precisamos. Quando Jesus diz para amar a Deus sobre as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? É porque é do outro que vem a nossa energia, que é a energia divina. Nós não podemos viver sozinhos. Kardec, na terceira parte do livro dos Espíritos, das Leis Morais, quando ele fala de lei de sociedade, ele diz: é impossível imaginar o homem só. O homem foi feito para viver um com o outro. E no outro programa, uma querida que nós fizemos, nós ainda falamos do mineiro que fala o cúmulo da tecnologia, que ele fala da tecnologia do abraço. E quando você abraça alguém,
Olha que coisa linda, né? Essa relação com o outro. Quando você abraça alguém, você faz uma massagem no coração. O mineiro dizendo lá é que um anjo bom de Deus me disse que o negócio tá no coração. Quando você abraça alguém, você faz uma massagem no coração do outro e no seu. Mas o mais importante de tudo é que quando você abraça alguém, você fica com 2 corações no peito. Olha que coisa linda, né? Então, essa ligação com o outro é muito importante. Quando nós não conseguimos de uma maneira eficaz, nós podemos partir apenas para uma atividade sexual que é para ter um contato com alguém. Na realidade, a pessoa pode não estar atrás de sexo, está atrás de amor. E é um drama, principalmente para as mulheres. As mulheres se aproximam dos homens com o chakra cardíaco aceso, ou seja, em busca de afeto. Os homens se aproximam das mulheres com o chakra básico e esplênico aceso, ou seja, em busca de satisfação instintiva. Consegue um relacionamento, ele sai frustrado porque não teve amor, mas de certa maneira realizado porque ele teve a satisfação, teve a descarga orgástica e ele conseguiu a satisfação instintiva. A mulher sai frustrada porque ela não recebeu o amor. Ela queria o coração e não teve o coração. Então, o que acontece? Numa dessa, se nem sexo vai resolver, a pessoa começa a tentar resolver a sua carência com a fome mais básica, eu costumo dizer, né? Começa a assaltar geladeira de madrugada, começa a transar com a geladeira. Então, é claro que aí a pessoa pode tão compulsivamente fazer isto que ela acabe ficando gorda. A outra coisa, minha querida missivista, é que você pode estar com medo de ser um avião. Né? Por isso que eu estou dizendo, o importante aqui mesmo seria você fazer uma terapia e que pudesse analisar todos esses ângulos. Porque quantas vezes eu já atendi mulheres que têm medo, que têm esse problema, mas elas têm medo. Porque se ela fica bonitona, ou como se costuma dizer, gostosona, ai, quem é que vai me segurar? É um problema. Então, muitas vezes, esses medos nos fazem criar inibições. Se eu fico gorda, eu consigo manter o meu propósito de ser honesta, de ser leal, de ser fiel. Se eu não fico gorda, primeiro, meu marido não vai dar conta de mim. E eu não vou dar conta do que eu vou sair por aí fazendo, porque as fomes realmente batem. E todas elas têm um propósito em nossas vidas. É nos ensinar a termos vontade, que é a capacidade de fazer a coisa certa, conveniente, e resistirmos ao gostoso, que é o impulso para fazer, a resistirmos ao desejo, que é o impulso para fazer o que é gostoso. Vontade é do espírito, do mais alto do espírito, e desejo é da nossa parte egóica, né, corporal. Então, você precisa levar tudo isso em consideração. Os medos, eles são, muitas vezes, a salvação. Eu me lembro do caso que eu estava tratando da moça que tinha medo de dirigir. Tinha carta, tinha carro, mas não saía da garagem. Quando eu consegui colocá-la numa situação de vivência, na terapia, de que ela estaria dirigindo muito bem, e ela entrou na emoção de estar dirigindo bem, eu fiz com que ela passasse por alguns lugares da cidade, ela foi dirigindo o carro dela, tudo isso virtualmente. E quando eu pensei que ela estivesse chegando em Taboão da Serra, que eu a coloquei na Regis Bittencourt, no comecinho da Regis, em Taboão da Serra, perguntei, onde é que você está agora? Para mim ela estaria em Taboão da Serra, no máximo. Ela disse, estou em Curitiba, estou indo para o sul. Nossa, tá bem, estou ótima. Aí eu me assustei e imediatamente fiz com que ela pegasse o primeiro retorno e voltasse para São Paulo e fosse estacionar o carro na garagem dela, e tive até que colocar alguns medinhos, trabalhar para que ela ficasse com um pouco de medo. Não podia tirar o medo dela daquele jeito, porque senão ela ia largar o marido, os filhos e tal, ia se mandar. Ela não podia dirigir porque se ela pegasse um carro, ela ia largar aquela vida que ela estava tendo. Depois então fomos analisar a vida dela, trabalhar isso, ela foi se sintonizar com a vida que ela tinha, e aí ela passou, uma vez sintonizada com a vida, não ter medo de sair de carro. Depois ela passou a dirigir normalmente, mas teve que primeiro vencer esse outro medo. Então, às vezes,
essa minha amiga aqui que engorda desse jeito, ela pode estar, olha, se ela engorda, provavelmente o marido a procura menos. Ela pode estar com medo da procura do marido, com medo da atividade dela se ela ficar bonitona e gostosona, como se costuma dizer. Então, o medo fica a serviço do equilíbrio da pessoa. E o medo aqui é substituído pela gordura. Então, ela precisa tomar cuidado. Se você fizer um bom trabalho psicoterapêutico, você pode conseguir emagrecer e com certeza vai conseguir outras coisas mais, vai ter outros dividendos dessa situação. Agora aqui tem o e-mail, não. Já está dizendo aqui, primeira divulgação do nome, não. É outra Maria. Gostaria de saber sobre viagem astral. Tenho crises com isso a qualquer momento e está cada vez mais profundo. Sou um bandista do Bantuan Merundium. Minha mãe, no santo, diz que só pode explicar após a última obrigação. Só que isso me causa transtornos, além de desgaste físico e mental. Acontece quando estou dirigindo também. Nossa, que perigo, né? Eu fico sem muita capacidade de raciocínio após as crises. É uma espécie de convulsão. Não é viagem astral, é como se tivesse uma ausência. É cada vez mais frequente e profunda. Faço o tratamento com o médico espiritualista, depois que eu iniciei, as viagens são mais claras. Tenho contato com entidades do astral, recebo informações, conversas e ensinamentos. Mas não tenho controle de dia e hora para essa ocorrência. Estou ficando sem saber como lidar com a situação. Minha querida Maria, a sua situação realmente é delicada. Você precisa de procurar um centro espírita, não apenas um médico espiritualista, mas procurar um centro espírita. E parar com essa história de que você tem que fazer o que a mãe de santo está falando, tá? E que só depois da última obrigação é que vai explicar isso para você. Procure a sua saída. Se você acha que você está correndo risco, vá num centro espírita, você precisa fazer um desenvolvimento mediúnico e ter controle da sua mediunidade. Os nossos irmãos da Fraternidade Rosa Cruz, Max Rendo principalmente, eles dizem assim, clarividência voluntária e clarividência involuntária. E eles são contra o Espiritismo, dizendo que as faculdades do Espiritismo são involuntárias. Não são, isso não é verdade. Você vai fazer o desenvolvimento e vai arrumar o controle, vai desenvolver o controle adequado para isto. Você vai aprender a se controlar. E à medida que você vai aprendendo a se controlar, depois você vai, numa sessão, decidir se você quer ver ou não. E no ambiente adequado. Se você tiver muito desenvolvimento até fora do centro espírita, você pode decidir se você quer ver ou não. Num centro espírita, eu gostaria muito de poder trabalhar com você. Já tive médios dessa natureza no passado e que fazia exatamente o que você faz. E eu dizia, fazia toda a preparação, dizia, agora eu quero que você vá na casa do Gabriel. E a pessoa ia na casa do Gabriel e via a entidade que estava na porta, que estava no quarto, o que estava lá, todas as energias a nível astral da casa eram descritas. E acontecia uma coisa muito interessante. Eu ia dizendo, veja no canto do quarto, o que você vê? E no lado esquerdo, e em cima do guarda-roupa e isso, como se eu estivesse lá. E a pessoa que trabalhava comigo, tinha a mesma faculdade que você tem, no grupo, tinha outro grupo, o resto do grupo que era de sustentação, ela qualquer coisa voltava assustada para o corpo. Um dia eu perguntei para os mentores, por que não tenho eu a faculdade que ela tem? Porque eu sinto, se ela está lá, é como se estivéssemos unidos, então eu fico como que vendo também através dela lá. Eu não tenho medo, mas ela tem medo e volta para cá tão facilmente. E os mentores me responderam, porque você tem tal sintonia com o lado de cá, que corre o risco de ficar do lado de cá e não querer voltar. Ela tem tal sintonia com o mundo de vocês, que a gente não precisa ter preocupação nenhuma, que qualquer coisa ela está voltando, ela nunca vai ficar do lado de cá. Não é o seu caso, porque você se exterioriza espontaneamente e faz isso até no carro. Então, você precisa de um desenvolvimento mediúnico para você adquirir o controle desta sua sensibilidade. Porque ela te é dada, mas ela é dada para quê? Não para que você fique sofrendo isso. Esse sofrimento é para que você se disponha a estudar, a fazer um desenvolvimento. E depois que você fizer esse desenvolvimento,
você vai desenvolver a capacidade de ajudar muita gente. E você de se ajudar, você vai fazer um desenvolvimento espiritual muito acelerado e muito bonito. Mas para isso você precisa se empenhar. Faça isso e você vai ver que resultados maravilhosos você vai ter. Chegamos ao final de mais um bloco do Alma Querida. Daqui a pouco nós estaremos de volta.